Evangelho segundo o Espiritismo, então, né? Boa noite novamente. Obediência, resignação. Se lembram das palavras da semana passada? Que tínhamos duas palavras de destaque, agora caímos nas definições delas. Alguma coisa querem nos orientar? A doutrina de Jesus ensina em todos os seus pontos a obediência e resignação, duas virtudes companheiras da doçura e muito ativas. Se bem os homens erradamente as confundem com a negação do sentimento e da vontade. A obediência é o consentimento da razão. A resignação é o consentimento do coração. A obediência é o consentimento da razão. A obediência é ligada à razão. E a resignação é ligada ao coração. Forças ativas ambas, porquanto carregam o fardo das provações que a revolta insensata deixa cair. O pusilânime não pode ser resignado, do mesmo modo que o orgulhoso e o egoísta não podem ser obedientes. Jesus foi a encarnação dessas virtudes que a antiguidade material desprezava. Ele veio no momento em que a sociedade romana perecia nos desfalecimentos da corrupção. Veio fazer que, no seio da humanidade deprimida, brilhassem os triunfos do sacrifício e da renúncia carnal. Cada época é marcada, assim, com o cunho da virtude ou do vício, que a tem de salvar ou perder. A virtude da vossa geração é a atividade intelectual. Seu vício é a indiferença moral. Digo apenas atividade porque o gênio se eleva de repente e descobre, por si só, horizontes que a multidão somente mais tarde verá. Enquanto a atividade é a reunião dos esforços de todos para atingir um fim menos brilhante, mas que prova a elevação intelectual de uma época. Submetei-vos à impulsão que vimos dar aos vossos espíritos. Obedecei a grande lei do progresso, que é a palavra da vossa geração. Ai do espírito preguiçoso, ai daquele que cerra o seu entendimento. Ai dele, porquanto nós, que somos os guias da humanidade em marcha, lhe aplicaremos o látego e lhe subteremos a vontade rebelde, por meio da duplação do freio e da espora. Toda resistência orgulhosa terá de, cedo ou tarde, ser vencida. Bem-aventurados, no entanto, os que são brandos, pois prestarão dócil ouvido aos ensinos. Quando a doutrina diz obediência, não é a obediência cega da ordem, mas é a obediência da própria razão, de pensar na própria razão do que precisa ser feito, se sim ou não. Pois às vezes podemos ser obedientes para as coisas erradas. Quantas guerras foram feitas em que soldados foram obedientes a ir no campo de batalha e eliminar os inimigos, pessoas que nunca viram na vida, que não tinham nenhum ódio, somente por obediência. A obediência da razão se está no fato da consciência interna, do conhecimento do certo e errado para si. Quando se diz alguma obediência ao Espírito, às palavras de Deus, é sempre com a razão. Se pensar se é certo ou errado, pois a cada um foi dado livre-arbítrio para pensar, e assim assumindo as consequências. Porém, a resignação, que é ligada ao coração, é algo maior. Os resignados, no modo ruim da palavra, são os que perderam o apreço pelo coração
pelo amar e pelos sentimentos, resignados com algo externo, com as coisas da vida, com os acontecimentos. Elas carregam os fardos da provação que nos testam, pois toda a vida nos vem momentos em que nos é prestada a opção de escolher se escolhe um caminho ou se escolhe o outro. Elas acabam sendo duas virtudes, mas que devem ser vistas não do lado negativo, pois quanto há obediência de coisas boas, há colheitas boas. Às vezes temos resignação em momentos de vida em que, por exemplo, não podemos comprar aquele pudim que gostaríamos de comer, e ontem foi o dia do pudim, mas aquele momento de entender que não foi aquele momento para poder construir algo maior, algo mais nutritivo, é uma resignação de acalmar o coração para que algo maior seja feito. Mas tudo dentro das provações, naquele aspecto de tempo, naquele momento. Por isso que ele fala, forças ativas, porquanto carregam o fardo das provações, que a revolta insensata deixa cair. Entendemos que para tudo tem uma resposta, mas não tomemos como forças negativas, mas sim escolhas com consequências, nos quais seres humanos, em fase madura e em crescimento aprendendo, vamos entendendo a força que tem. Submetei-vos à impulsão que vimos dar aos vossos espíritos, obedecer a grande lei do progresso, que é a palavra da vossa geração. Às vezes temos que resignar. Como pensa a vida em equilíbrio? Se estando aqui estaria fazendo outra coisa? É uma resignação estar aqui? Ou será uma resignação estar em outros lugares? O que é estar para si mesmo? Portanto, há várias armadilhas que a ideia de resignação e obediência. Mas tudo vai de acordo com a busca que é inevitável da lei universal. Por mais que a obediência se dê por algo que não se entenda agora, ou às vezes até entenda, o caminho de progresso universal é inevitável. Ele irá corresponder no futuro sobre alguma ótica. Toda resistência orgulhosa terá de cedo ou tarde ser vencida. Bem-aventurados, no entanto, os que são brandos, pois prestarão dócil ouvido aos ensinos. Por fim, eles nos ensina o que estamos ouvindo e como caracterizemos. Pois quando ouvimos obediência, podemos ouvir assim de uma maneira crítica, como algo querendo nos mandar, nos obrigar. Mas que sejamos dóceis para ouvir, se são coisas para passar realmente, para ser ouvidas. Pois os brandos prestarão dócil ouvido aos ensinos.
Lázaro, Paris, 1863. Concentramos com o coração e com a razão para poder ouvir o que de bom tem a ensinar dentro da obediência e resignação.